Caro Secretário-Geral do TST, caro Presidente do PSD, cara Presidente do GT, caro Arménio Santos, caros dirigentes do PSD, deputados e trabalhadores dos TST em geral. É um dia importante porque aqui se comemoram, como muito bem foi notado, os 40 anos do 25 de Abril, os 40 anos do nosso partido PSD e os 30 anos dos Trabalhadores Sociais-Democratas, tudo isto nos 40 anos, digamos, também desse primeiro de maio, depois do 25 de Abril. E, basicamente, a mensagem que eu trazia, resumindo-a, aponta para o seguinte: na Europa, na União Europeia e, designadamente, com o atual quadro, digamos, dos tratados, o modelo que é o modelo económico, social, político, para o qual estamos vocacionados, é o de uma economia social de mercado. É um modelo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi testado e experimentado na Europa, que permitiu, é preciso termos consciência disto, que construíssemos um espaço não apenas de grande prosperidade e bem-estar quando comparado com o resto do globo, mas um espaço que é um espaço de verdadeira coesão social, mesmo quando, evidentemente, existem muitos problemas, mesmo quando estamos no pico, digamos, estamos a sair do pico de uma grave crise, foi uma crise gravíssima, foi a mais importante depois de justamente termos adotado este modelo de trabalho e este modelo de organização política, social e económica, que é a economia social de mercado, continua a ser, no globo, o espaço de maior coesão social. Há outro espaço muito importante económico, é o espaço dos Estados Unidos, mas não tem o grau de coesão social que tem a União Europeia, que tem a Europa. É preciso que nós tenhamos consciência que os europeus representam 7% da população mundial, mas representam também 50% da despesa social. Se nós pegarmos na despesa social de todo o globo, de todo o mundo, de toda a humanidade, 50% é despendida, é gasta com os 500 milhões de europeus, que são apenas 7% da população. Isto diz muito sobre o nosso modelo. Só que este modelo social, este modelo económico, este modelo que acredita na dignidade da pessoa humana e que é um modelo claramente europeu, obviamente pressupõe sustentabilidade. Se nós não formos capazes de sustentar este modelo, obviamente que ele se romperá e acabará por nos levar para um caminho que é um caminho de constante afastamento e divergência desse grande objetivo, que é o de garantir a todos esse limiar da dignidade que a economia social de mercado pretende. E por isso mesmo, nós temos de apostar seriamente no crescimento. Se não houver crescimento, se não houver desenvolvimento económico forte, não há modo de nós fazermos sustentar esta intervenção social que nos permite ter um modelo, o da economia social de mercado, do qual nos orgulhamos. Eu penso que os trabalhadores sociais-democratas e o PSD têm e tiveram sempre como modelo económico este modelo de economia social de mercado. Mas para isso nós também fomos sempre, em Portugal, e temos sido na Europa, a voz defensora da agilização, da flexibilização da economia para garantir esse modelo social. Nós sabemos que não podemos ter uma sociedade em que geremos apenas despesa. Nós temos de ter uma sociedade que crie riqueza para que a riqueza possa aguentar e possa financiar essa despesa social. Para isto é fundamental o diálogo social, o consenso, a concertação. A Europa e este modelo de economia social de mercado foi essencialmente baseado sempre na ideia de concertação e de diálogo social. E se há, devo eu dizer, estrutura que verdadeiramente defendeu o diálogo e a concertação social,
ela é, com certeza, a UGT de que os TSD tão carismática e empenhadamente fazem parte. E eu atrevo-me a dizer, e julgo que eu posso dizer sem cometer nenhuma injustiça histórica, que foram sempre os trabalhadores sociais-democratas, antes, mas em particular depois de se organizarem como TSD, a grande força que dentro da UGT privilegiou a concertação social e fez sempre força para que a concertação social tivesse como interlocutores dos trabalhadores, pelo menos a UGT. Se a UGT esteve sempre dentro da solução e não do problema, isso tem um contributo inestimável, e eu vou dizer imprescindível, dos TSD. E essa foi uma missão histórica que os TSD representaram em Portugal, justamente em linha com este modelo europeu, que é o modelo social da economia social de mercado. Por isso, meus caros amigos, eu queria dizer-vos, para finalizar esta minha breve intervenção, que nós sabemos que temos nos TSD interlocutores responsáveis, credíveis, que apostam neste modelo. Nós sabemos que eles carregam essa voz para a UGT e, portanto, que podemos confiar na UGT também como um parceiro fiável e credível. Nós acreditamos que a relação entre o mundo das empresas e o mundo do trabalho não é uma relação de tensão ou de conflito constante, mas é uma relação de colaboração. E nós sabemos, por experiência desta crise, nomeadamente desta crise que nos assolou nos últimos 4, 5 anos e que em particular se agudizou com a bancarrota a que nos trouxe o Partido Socialista e do qual o atual governo tem vindo a fazer-nos sair de uma forma muito determinada, muito consistente, embora com uma grande disponibilidade de sacrifício e de dádiva dos trabalhadores e das famílias portuguesas, porque é importante que se diga que se nós hoje chegamos a este ponto de viragem que aqui tão bem retratou o Pedro Roque, isso se deve realmente à forma exemplar, aliás, profundamente admirada, citada e muitas vezes referida na Europa, a forma como os trabalhadores portugueses e como os portugueses em geral, mas em particular o mundo do trabalho, soube compreender que era necessário fazer agora um ajustamento e um sacrifício para garantir justamente a solvabilidade do país e, no fundo, a sustentabilidade futura da tal economia social de mercado. Se tudo isto aconteceu, eu queria dizer-lhes que nós temos de ter claramente uma agenda para o crescimento. Porque se nós tivermos esta agenda para o crescimento, evidentemente que vamos ter esse modelo social a funcionar e a funcionar bem. E por isso nós, em termos de, diria eu, Aliança Portugal e, portanto, de coligação entre o PSD e o CDS para as eleições europeias, temos uma agenda para o crescimento, que vamos, de resto, amanhã apresentar com, digamos, já um caráter mais oficial, mas que passa claramente por um reforço do mercado único atual, o mercado único de bens e serviços, por um reforço do mercado único digital, pelo acordo de comércio livre com os Estados Unidos, por uma integração dos mercados energéticos, pelo lançamento da economia do mar, pela criação de um programa europeu para fomentar a natalidade na Europa, porque esse é um problema português, o do inverno demográfico, mas é claramente um problema europeu que afeta também a sustentabilidade do nosso modelo social e, portanto, para o qual temos de olhar. Com essas 6 grandes propostas, nós pretendemos alavancar o crescimento europeu, seguramente com ganhos de eficiência que estão estimados nos 6, 7% anuais do PIB europeu, portanto, ganhos de eficiência brutais, que podem alavancar um crescimento europeu e, com isso, alavancar o crescimento português, uma vez que a nossa economia, estando embora a progredir muito nos mercados extra-europeus, também tem, obviamente, uma componente de grande dependência do avanço europeu. Portanto, é justamente com estas 3 ideias. Por um lado, o contributo dos trabalhadores portugueses, da nossa estrutura TSD, da central UGT como central sindical, em que os TSD tiveram sempre um papel de charneira, o seu contributo para o diálogo e para a concertação social e, portanto, para nós construirmos um consenso que possa alavancar o modelo social português, é com esse contributo histórico e com esta
diria eu, garantia, este compromisso daqueles que estão agora numa batalha política, que é a batalha política desta conjuntura de maio, que é das eleições europeias, que é de termos aqui uma agenda para o crescimento, porque nós, sinceramente, estamos já, sem estarmos, digamos, com a nossa tarefa esgotada, muito longe disso em Portugal, quanto àquilo que é o compromisso para termos finanças públicas equilibradas. Sabemos que o mais importante já está feito. Do que se trata agora é de assegurar uma via de responsabilidade. Temos agora este compromisso na Europa trazermos crescimento e, trazendo crescimento, no fundo, podermos potenciar aquela que é a posição dos trabalhadores sociais-democratas em Portugal, que é de contribuir com uma postura responsável, que não deixa de ser reivindicativa e afirmativa, mas que é responsável, razoável e equilibrada para a construção de um consenso que possa alavancar a nossa economia e que possa, no fundo, realizar esse verdadeiro projeto e sonho europeu, que é o sonho de uma economia social de mercado. E isto sempre com preocupações de inclusão, que são tão grandes, que nós não podemos esquecermos que o governo português, estando apenas obrigado a ter nos fundos de coesão 23% afetados ao Fundo Social Europeu, fez afetar 35% desses fundos ao Fundo Social Europeu. Porque nós queremos que este caminho de ajustamento e que este caminho de equilíbrio, este caminho para a iniciativa, para o crescimento e para a sofisticação, digamos assim, da nossa economia, para criar, no fundo, esse valor acrescentado, seja feito também com respeito por aqueles que são os mínimos de dignidade social. Isso é possível também com esse contributo dos fundos comunitários e, portanto, com um contributo claro, bem superior àquilo que seria exigido pelas normas europeias, superior em 12%, praticamente em mais de, digamos assim, 50%, para o Fundo Social Europeu. Portanto, temos aí um contributo nos fundos de coesão de 35%. E é com esta mensagem de fé e eu diria esperança no modelo social da economia de mercado, que é o modelo que construímos na Europa, que eu quero aqui saudar muito vivamente os TSD pelos seus 30 anos, nestes 40 anos do 1º de maio, depois da democracia, e nestes 40 anos do nosso partido, que tanto inspirou os TSD. Muitos parabéns ao Arménio Santos, muitos parabéns também ao Pedro Roque e também à nossa presidente da UGT, porque, de facto, eles têm sido o exemplo vivo do que é esse trabalho para criarmos consenso, concertação a favor do crescimento e da economia social de mercado. Muito obrigado.